Quero saudar os irmãos com um versículo da Palavra de Deus que se encontra em Tito 2, verso 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém? Amém. A vocês que estão aqui de forma presencial, sejam muito bem-vindos. A vocês que estão aí do outro lado, nos ouvindo através do canal da nossa igreja, fique ligado, porque Deus tem uma palavra para o seu coração, para o nosso coração. Muito obrigado por ter tirado esse momento para estar junto conosco, ouvindo a palavra de Deus. Deus é eterno, é maravilhoso e é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Agradeço ao pastor ter nos confiado aqui o púlpito, agradeço à igreja também, né? E é sempre bom poder estar aqui, nos alegrando e compartilhando da palavra e do amor de Deus. É um privilégio, né? Muito maravilhoso. Gostaria de falar com os irmãos nessa noite no seguinte tema: um momento único e decisivo. Um momento único e decisivo. Talvez o que eu vou falar para vocês aqui nesta noite não é nada de novo. Talvez vocês já ouviram muitas vezes, eu já ouvi, mas é bom ouvirmos novamente, porque nós precisamos refletir sobre esse assunto. E nós podemos ver, irmãos, que o próprio Deus, os seus servos, eles também são repetitivos, né? Então a repetição não é nada ruim, nem errado, mas muitas vezes é bom, nos faz frisar e lembrar de coisas importantes que nós precisamos observar. Então eu disse aqui o tema é um momento único e decisivo. Eu creio que todos nós que estamos aqui nesta noite, ao decorrer da nossa vida, num momento, num período da nossa vida, nós tivemos um momento decisivo, um momento importante que você teve que decidir, né? E talvez foi triste, foi doloroso, foi, né, muito difícil, mas você precisou de decidir, né? Uma decisão na sua vida, nas nossas vidas. E nós vamos ver de um momento, né? Um momento também muito decisivo, que todos nós um dia passaremos por ele, ninguém vai escapar, que Deus tem determinado para a vida de todo ser humano aqui na face dessa terra. E para tanto nós gostaríamos de usar um texto da palavra de Deus, apenas um versículo, que se encontra em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Gostaria que o irmão que estivesse aí no data show aí pudesse nos ajudar, se possível, né? Quando a gente falar os textos aqui, se o irmão puder lançar aí para nós, vai ser muito bom, que a igreja, né, pode também nos acompanhar. Mas Hebreus 9, capítulo 27, nos diz assim: e como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. E como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo. Meus amados irmãos, talvez que uma das maiores loucuras que o ser humano, que o homem e a mulher pode cometer nessa vida é deixar de se preocupar com este momento único e decisivo nas nossas vidas. Talvez nós nos preocupamos com tanta coisa, e nós esquecemos deste momento único e decisivo. No início desse ano, eu passei por uma experiência que eu nunca tinha passado. Eu tive 3 filhas, né?
vi elas tudo pequeninas, cresceram, estudaram. Mas eu não tive essa oportunidade com elas. Mas no início desse ano eu tive uma oportunidade com a minha netinha, de levar ela para a creche. Ainda pequenininha, né? 4 aninhos, meio pequenininha. Aí eu fui o primeiro dia, aí a secretária me permitiu, fui com ela, levei lá na porta da sala, ela entrou, chorando, vim embora. No segundo dia fui novamente, fui com ela na porta, passei pela portaria. No terceiro dia, quando eu cheguei, bem embaixo ainda, eu não fui com ela. Ela teve que ir sozinha. Mas o que quer dizer com isso? Ela tão pequenininha, com apenas 4 anos, foi um momento decisivo para ela. Ela teve que ir sozinha. Aquele dia eu já não subi mais com ela para levar até a sala. Ela tinha ali uma porta de vidro, eu fiquei ali antes, e ela teve que pegar sua mochilinha, juntamente ali com a professora, e ia com ela. Aí ela abriu a boca, chorou muito, chorou, mas foi sozinha. E aquilo me trouxe uma reflexão, que foi um momento decisivo para ela. Ela teve que ir sozinha, teve que decidir. E nós temos também nossos momentos, meus irmãos. Todos nós temos nossos momentos decisivos na nossa vida. Outubro de 91, eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida. Havia uma necessidade muito grande, eu tive que tomar aquela decisão, né? Eu, morando ali lá no interior de Nova Venécia, junto com meus pais, na minha terra, na congregação onde eu tinha crescido, meus amigos, meus familiares, morava do lado da casa do meu pai, da minha mãe ali. Só que por necessidade eu tive que deixar ali o aconchego, meu patrimônio, meu lugarzinho, o lugar que eu tinha nascido, tinha crescido, deixar meu pai, minha mãe, a minha congregação, meus irmãos, o lugar que eu tanto amava, para vir para aqui, para Vila Velha. E aquilo foi muito doloroso, muito difícil mesmo para mim, né? Colocar a minha mudança, minha esposa ali, a Lauriette ainda pequenininha, com apenas 4 anos, e vir aqui para Vila Velha, 300 quilômetros de distância. Tenho certeza que isso aconteceu com alguns irmãos aqui também, que um dia tiveram que deixar a sua terra, seu estado, sua família, seus amigos, sua cultura, para também para sair, para tentar a sorte, porque a coisa não ia muito bem, tiveram que correr atrás. Isso, muitos de nós passamos por essa experiência. E são decisões decisivas na nossa vida, e que muitas vezes nos machucam, né? Nós choramos, nós ficamos tristes, nós precisamos passar. E assim é a nossa vida. Nós passamos por muitos momentos difíceis, momentos de decisão, momentos únicos na nossa vida. Em outubro de 2009, passei por um momento também difícil e decisivo na minha vida, né? Um momento muito doloroso, né? De tristeza, de choro. Foi quando meu pai partiu também para a eternidade. E quando parte alguém da família, há 3 momentos. É o momento que você recebe a notícia, é o momento que você vai ver aquela pessoa, e o terceiro momento é quando você vai lá no cemitério e vê ele sendo sepultado. E aquele ali é o pior de todos. Quando você vê ali jogando aqueles últimos punhados de terra, muitas vezes quando coloca ali, fecha aquela gaveta. Então são momentos que, né, só Deus para nos dar força para resistir a todos esses momentos. Isso foi em 2009, outubro de 2009, dia 13. Em 2020, né, janeiro de 2020, foi a minha mãe, né? Em um outro momento também drástico, doloroso, né, angustiante, que eu não gosto nem de lembrar, mas também aconteceu. E eu passei também por esses 3 períodos, né? O momento que eu recebi a notícia, o momento que eu cheguei ali e vi a minha mãe, que tinha partido,
e o último momento que foi lá no Parque da Paz, quando vi ela sendo sepultada. E assim são as nossas vidas, meus irmãos, aqui nessa terra. São os momentos que Deus tem determinado para nós aqui nessa terra. E ninguém escapa. Ninguém escapa desses momentos. Todos nós temos que passar por ele. Eu gostaria de mostrar para vocês, mas há um momento muito pior do que esse. Muito pior e decisivo. E que nós também teremos que ir sozinhos. Quando nós nascemos, né, nosso pai nos acompanha, nos leva, como eu levei a minha netinha lá na creche, ele nos leva talvez para o primeiro emprego, ele nos leva para a escola, nos leva no médico, depois nosso pai parte, depois nós temos nossa esposa, nossa companheira que também nos acompanha, nós temos filhos também que nos acompanham, igual eu mesmo já fui acompanhado pela minha esposa, pelas minhas filhas, pelos meus genros, num momento difícil, meu pai estava doente, para nos levar às vezes para um tratamento. E nós sempre temos alguém que nos acompanha. Mas esse momento que eu estou falando aqui é um momento que você tem que ir sozinho. É um momento único e um momento decisivo. E esse momento, irmãos, é um momento determinado pelo próprio Deus. E aquilo que Deus determina, meus irmãos, não tem como escapar. Não tem como nós, dizer eu não vou, eu não quero, eu não quero que seja assim. Nós temos que passar por isso. Nós encontramos na palavra de Deus, em Deuteronômio no capítulo 34, ali já nos últimos versículos, Moisés, depois de ter vivido 120 anos e passado por toda aquela experiência que os irmãos muito bem conhecem, ali nas regiões de Moabe, na terra dos Moabitas, Deus levou Moisés ali ao cume do Monte Nebo, mostrou ele toda a terra prometida e falou: veja com os teus olhos, mas você não vai passar para lá. Você aqui mesmo, você vai partir. E diz a palavra de Deus que Moisés partiu. Deus chamou Moisés para a eternidade. Quando eu disse aqui que a maior loucura do homem é não se preocupar com este momento, é porque, meus irmãos, a minha vida, a vida de vocês, a vida de cada um de nós, a vida de todo ser humano está nas mãos de Deus. E assim, Moisés não sabia, ninguém sabe a hora da sua partida, mas chegou o momento e Deus levou Moisés. Nós encontramos ainda Isaías capítulo 38. O profeta Isaías capítulo 38 diz que o rei Ezequias, ele adoeceu de uma doença gravíssima, e era uma doença para a morte. E foi quando Deus chamou o profeta Isaías, que era filho de Amós, e Isaías foi até Ezequias e disse a Ezequias: Ezequias, assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Por que Isaías disse sim? Porque era Deus que tinha ordenado. Ele não falava as suas próprias palavras no seu nome, mas ele falava: assim diz o Senhor, porque na verdade era Deus que tinha mandado, e a vida de Ezequias estava nas mãos de Deus. Mas Ezequias ainda foi um homem bem sucedido, e teve uma sorte muito grande, porque ele clamou a Deus e orou a Deus, e Deus acrescentou a ele ainda 15 anos de vida. Prova de que a vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor, assim como era também a vida de Ezequias. Nós encontramos ainda em Daniel no capítulo 5, versículo 23, quando o rei Nabucodonosor cometeu uma grande falha diante de Deus, e ele fez um banquete. Ele pegou os vasos da casa do Senhor, fez aquele banquete com as concubinas, e bebendo e advertindo ali, e deu glória aos deuses de pau, Deus de barro, Deus de bronze, mas ele não deu glórias a Deus. E foi quando apareceu aquela mão ali na parede, uma mão de homem escrevendo a sentença do rei. E quando ele chamou todos os seus sábios e adivinhos para decifrar aquilo ali,
dar a interpretação e nenhum puderam, foi quando ele chamou Daniel. E o profeta Daniel chegou ali, né? Daniel 5:23, e quando ele disse: você não sabe, rei Belsazar, que a tua vida está nas mãos de Deus. Você deu glória a Deus de pau, a Deus de barro, a Deus de bronze, mas você esqueceu do Deus Altíssimo. Você não glorificou o nome de Deus, ao qual a tua vida está nas mãos dele. E Daniel deu ali a interpretação de toda aquela escritura que apareceu ali na parede. E tudo aquilo que Daniel determinou se cumpriu de acordo com a palavra que Deus tinha escrito ali naquela parede. Porque também a vida do rei Belsazar estava nas mãos de Deus. Meus irmãos, nós devemos preocupar com as coisas desta vida, com as coisas deste mundo. É claro, precisamos estudar, trabalhar, adquirir, granjear, advertir, mas nós não podemos esquecer em momento algum de que um dia, o qual nós não sabemos a hora, o dia, o momento, o ano, que nós iremos encontrar com o nosso Deus. E a maioria das pessoas vivem como se esse dia não chegasse, como se esse dia não acontecesse, vive despreocupado, né? Desatento. Mas a palavra de Deus nos diz: prepara-te para encontrares com o Senhor teu Deus. Por mais que o homem viva aqui nesta terra, mas a ordem de Deus é esta: aos homens está ordenado a morrer uma vez. Nós encontramos em Gênesis, no capítulo 5, versículo 27, nós encontramos um homem por nome Matusalém, um homem que viveu, o homem que mais viveu na face dessa terra. Ele viveu 969 anos. Ele faltou apenas 31 anos para viver 1000 anos, mas ele morreu. E chegou um momento que Deus foi e o chamou para a eternidade, e ele partiu. Nós encontramos ainda em Gênesis capítulo 5, versículo 20, um outro homem por nome Jered. Ele viveu 962 anos. 962 anos. Mas os seus dias aqui na terra se cumpriram. Chegou o momento da sua partida, e Deus o chamou para a eternidade, e ele também partiu. Nós vemos Gênesis no capítulo 9, versículo 29, Noé, aquele que fabricou a arca. Ele viveu 950 anos, viveu muito tempo também, mas ele também morreu. Ele partiu para a eternidade. Nós vemos Adão, aquele que foi criado pelas mãos do próprio Deus. Adão viveu 930 anos, mas também chegou o momento que seus dias aqui na terra se cumpriram, e Deus o levou para a eternidade. Porque o próprio Deus disse: tu és pó, e em pó te tornarás. Assim como o homem foi feito do pó da terra, chega um momento que Deus o chama para a eternidade. O seu fôlego volta para Deus, e a sua carne volta para o pó da onde ele foi tirado. E nós precisamos estar, irmãos, atentos e nos preparando e nos preocupando para esse tão grande e terrível dia, no dia da nossa chamada, no dia que nós encontramos com Deus. Irmãos, e quando eu vejo nos nossos dias tantas pessoas que estão morrendo de forma inesperada, pessoas ainda numa idade tenra, jovens, atletas, pessoas com toda a saúde, estão se infartando do nada e estão partindo. E aí eu te pergunto: será que eles estavam preparados para encontrar com o Senhor, seu Deus? E será que nós temos nos preocupado e nós temos procurado nos preparar para encontrar com o Senhor? Porque nós não sabemos o dia e da hora que o Senhor vai nos chamar. Nós precisamos nos preparar, irmãos, para esse momento, para este grande dia.
Mas nós temos uma boa e grande notícia para dar para vocês, que se encontra em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, versículo 12. Nos diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou por todos os homens, por isso todos pecaram. Então, por meio de Adão, a morte entrou no mundo, porque ele pecou e desobedeceu a Deus, e a morte passou por todos os homens. Por isso Hebreus deixou escrito que aos homens está ordenado a morrer. Mas ainda Romanos 5, versículo 18 nos diz: pois assim como por uma ofensa de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por o ato da justiça de um veio a graça sobre todos os homens, para que todos sejam justificados para a vida eterna. Então, se o homem está ordenado a morrer, deixar essa vida, deixar aqui este mundo, nós estamos aqui por um período, pela ofensa de um homem, pelo pecado de um homem, entrou o pecado no mundo, mas pela justiça de um homem, que é Jesus Cristo, o justo, o Filho de Deus, que desceu a essa terra, morreu na cruz, foi crucificado, foi sepultado, mas que ressurgiu ao terceiro dia. Hoje ele está vivo diante de Deus, pela justiça do Senhor Jesus, pela graça de Deus, nós temos direito de vida e de vida eterna. Amém. Graças a Deus. E ainda João 5, 24, Evangelho de João, no capítulo 5, 24, nos diz que, em verdade, Jesus disse: em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, quem ouve a palavra de Deus e crê em Jesus Cristo como único Salvador, ele tem a vida eterna. Ele tem a vida eterna. E ele não vai entrar em condenação, mas ele passou da morte para a vida. Então, aquele que tem Jesus na sua vida, essa é a boa notícia. Aquele que tem Jesus no seu coração, que aceita Jesus como Salvador, que arrepende dos seus pecados, confessa e vive uma vida transformada, como uma nova criatura ao lado de Deus, ele não morre, mas ele passa da morte para a vida. Então a palavra de Deus nos afirma: se confessarmos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, nós não morremos, mas nós passamos dessa vida, que é uma vida passageira, para tomar posse de uma vida eterna, a qual o Senhor tem para cada um de nós. Amém. Essa foi a promessa de Deus. Essa foi a promessa do Senhor Jesus. Irmãos, e esse é um momento único e decisivo, em que nós temos o título. É o momento da morte. É o momento do encontro com Deus. Hoje, nós somos ainda acompanhados pelas pessoas. Como eu disse aqui, né? O pastor tem ali sua esposa, a irmã Luana, que o acompanha. Tem a igreja que acompanha. Eu tenho a minha esposa que me acompanha, os irmãos aqui tem seus filhos. Quando nós passamos por um momento difícil, nós ficamos enfermos, ele nos leva e nos acompanha, pega pelo nosso braço, nos leva junto. Mas nesse momento aqui, meus irmãos, nós vamos ter que ir sozinhos. Eles vão nos levar, nesse momento que nós partimos dessa vida para outra, ninguém vai nos acompanhar. O pai não vai te acompanhar, a mãe não vai te acompanhar, a esposa não vai te acompanhar, o filho não vai te acompanhar, mas você vai ter que ir sozinho diante de Deus. E nós precisamos nos preparar para esse grande dia. E eu quero dizer que nessa noite, como eu já disse no princípio, a maior loucura que o homem pode fazer na sua vida é não se preocupar para esse dia e para este momento. Você pode se preocupar com todas as outras coisas, em ter uma casa linda, maravilhosa, em ter um carro lindo, maravilhoso,
em ter o melhor emprego, em ter uma família organizada, em ter tudo de bom nessa vida. Mas se você não se preocupar para contar com o Senhor, você é louco, você é um pobre e miserável. Nós contamos a parábola daquele homem rico, aquele homem que se preparou todos os seus armazéns com muitos bens, muito alimento, guardou muitos produtos, mas ele não se preocupou para a vida eterna. Ele não se preocupou. E quando ele armazenou tudo aquilo ali, ele disse: tens em depósito muitos bens, folga, come e bebe, porque tens em depósito muitos bens. Aí Deus lá do céu disse: louco, e se esta noite te pedir a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Meus irmãos, isso é muito sério. E a Bíblia diz que aquele homem, Deus naquela noite chamou aquele homem, e ele não tinha se preparado. Então, meus irmãos, nós estamos aqui neste mundo, aqui nessa terra, com essa única oportunidade de nos prepararmos para encontrarmos com o Senhor. Que nós possamos pensar nisso. Amém. Que é o assunto mais sério. Porque todas as coisas vão passar, tudo vai passar. Mas esse assunto aqui, da salvação de vida eterna, ela é para toda a eternidade. Ela é para sempre. É a oportunidade enquanto nós estamos aqui. O versículo que lemos diz assim: como aos homens está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem purgatório, não tem outra oportunidade, não tem reencarnação, não tem volta. É agora, é hoje, este é o momento. Vamos pensar, vamos pensar nisso. Essa é a palavra que nós temos para falar para os irmãos aqui nesta noite. E que Deus completa essa palavra de reflexão no nosso coração de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Meu Deus e meu Pai que está no céu, glorificamos e exaltamos o Teu nome, Pai, porque a Tua palavra fala ao nosso coração e ela nos adverte: prepara-te ao homem para encontrar com o Senhor teu Deus. E que nós, ó Deus, que estamos advertidos, estamos alertados aqui nessa noite, já como santas vidas, que possamos, Pai, não esquecer, mas a todo momento da nossa vida, estarmos atentos, estarmos em comunhão com o Senhor, porque nós não sabemos o dia e nem a hora da nossa partida. Só o Senhor que sabe. E que nós possamos estar preparados naquele momento para encontrarmos com o Senhor. E que será um momento único e decisivo que nós teremos que ir sozinhos para